Prezados irmãos, visitantes e amigos internautas, com alegria no meu coração apresento a minha saudação de paz e os meus agradecimentos em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, pela sua presença, pelo seu carinho, pela alegria que cada um está sentindo neste momento em saber que estamos unidos numa junção com os santos e os anjos que vieram dos céus para participar conosco deste momento de fé. Assim desejo que a bênção de Deus, a bênção de nosso Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa, a bênção de Maria Santíssima e do nosso querido e santo irmão Aldo, se faça presente na vida de todos. Nós vamos iniciar a nossa reunião de oração e eu convido, por gentileza, os que estão assentados para que se coloquem em pé. E juntos, irmãos, vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, que tem como título Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante no poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é sangue-pena e a nossa força andar sempre na verdade. Amém. Todos curvem suas cabeças e vamos orar. Santíssimo e glorioso Deus, nosso eterno Pai e nosso Criador, mais uma vez, como parte dos teus filhos e de tua igreja, aqui nos encontramos. E estamos muito felizes porque os anjos puderam nos trazer até aqui. Sentiram em nós a alegria, o prazer, a felicidade de estarmos unidos com eles e pôde nos trazer diante do teu tabernáculo santo, para juntos participarmos desta reunião de oração dedicada ao Espírito Santo. Somos muito felizes porque o Senhor nos escolheu para juntos, nesta oportunidade, neste período de regeneração, lutar junto aos teus santos e em especial a Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa querida e santa Vó Rosa e ao nosso querido e amado profeta Santo Irmão Aldo, vivendo uma vida santificada e aqui defendendo a honra e a integridade do teu reino. E tudo isso fazemos reconhecendo a vida preciosa e gloriosa que Jesus nos trouxe através do seu sacrifício, dando-se em sacrifício para nos ver felizes, para nos ver numa comunhão com o teu reino. E naturalmente aqui fazendo de tudo para fazer a tua santa e bendita vontade. Ó Jesus querido, nós te glorificamos e reconhecemos a imensa beleza que é a tua presença em nosso meio e seguir neste caminho que é o Senhor. Juntamente com tua mãe, que é nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, e que olha para nós com bons olhos, com alegria, com felicidade, vendo seus filhos nesta terra, lutando em um mundo tão difícil de ser vencido. Mas nós confiamos em teu poder e sabemos que a Senhora tem nos olhado e nos ajudado muito para que sejamos vencedores nesta terra. A semelhança da nossa querida e santa avó, Consolador bendito da promessa de nosso Senhor Jesus, que nos trouxe o Evangelho de Cristo para fazer parte de nossa vida. E aqui, com este Evangelho, viver a vida que existe no reino do nosso Pai.
pois Ele é completo nesta igreja e nos traz requisitos que nos une a Deus, que nos une a todo o poder celestial. Te glorificamos também, Santa Avó, porque Deus te preparou no reino dos céus para cuidar de nós nesta terra e trazer o que há de melhor em matéria de religião. E se não bastasse, a senhora nos deu um presente maravilhoso, o nosso querido e santo irmão Aldo, profeta dos tempos da regeneração, que da mesma forma cuidou muito bem de nós, trazendo dos céus a alegria, a felicidade, a humildade e deixando em nossos corações um exemplo para que nós pudéssemos seguir nesta época, porque reconhecemos que, muito embora o santo irmão Aldo tenha ido para o reino dos céus, nos deixou uma herança maravilhosa e nós estamos aqui para relembrarmos pontos que se fazem necessário para que nós possamos vencer e defender mais uma vez a honra e a integridade do reino dos céus. Por isso, santo irmão Aldo, entregamos a nossa reunião em tuas mãos, para que tudo seja feito em conformidade com a tua santa e bendita vontade. E os nossos atos, o nosso comportamento, seja levado para o reino do nosso Pai e glorifique todo o poder dos céus. Assim declaramos iniciada a nossa reunião. Amém. Vamos cantar o hino de número 82, o Espírito Santo de Deus.
ó povo, vivendo em paz e união, buscai a graça de novo, a fé e o amor no coração.
Agora eu irei fazer a leitura da nota que nos propõe refletir essa noite. Depois nós vamos ter mais um hino e em seguida nós vamos refletir na mensagem ou no tema, que nos propõe falar essa noite. Então, eu peço a todos que prestem bastante atenção, porque é uma leitura maravilhosa, um ensino muito precioso e a mensagem também que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo preparou, acredito que será de um valor muito profundo para todos nós. Aqui, o tema desta mensagem fala sobre a boa nova de restauração. Veja o tema da mensagem, a boa nova de restauração. A Igreja Apostólica é fundamentada no Evangelho do Reino dos Céus e prega a salvação por meio da fé em Deus. Em Jesus, em Maria Santíssima, nos santos apóstolos, nos santos e anjos. Anuncia o nome da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador prometido por Jesus. Anunciamos também o nome do Santo Irmão Aldo como seu sucessor, único representante desse Consolador e pastor deste rebanho. Todas as pessoas de bom senso logo percebem a utilidade e o valor da nossa pregação, pois o objetivo da doutrina apostólica é aproximar o ser humano cada vez mais de seu Criador, nosso Deus e Pai, através da purificação e santificação da alma. Em todas as épocas da manifestação do poder divino na terra, sempre foi necessária a existência de uma ou mais pessoas qualificadas para representarem o poder do Pai entre os homens. Nos últimos séculos, a humanidade estava muito carente de um elo genuíno que exercesse a função intercessora entre o céu e a terra. Durante um longo período, houve uma espécie de névoa que impedia a ligação direta e eficaz entre a Trindade excelsa e a criatura humana. Por isso, com satisfação, envidamos esforços para tornar conhecida atualmente a boa nova de restauração do tabernáculo de Deus entre os homens. Essa é a missão da Igreja Apostólica, onde se manifesta o outro Consolador, prometido por Jesus, o qual ele mesmo formou e preparou. Nossa Santa Avó Rosa para esse sublime ministério. Ao mesmo tempo, anunciamos seu sucessor, o Santo Irmão Aldo, que por 44 anos dirigiu esta Santa Igreja, em nome dessa poderosa Santa, para que ninguém se aventurasse a se declarar porta-voz, não autorizado dessa Santa verdadeira. Agindo assim, esclarecemos e evitamos qualquer possibilidade de engano, pois asseguramos ao legítimo portador dos dons naturais necessários, o Santo Irmão Aldo, o direito irrefutável de ser a única pessoa enquanto cumpriu seu ministério nesta terra, capaz de ver, ouvir e falar com a Santa Avó Rosa. Ele foi escolhido para ser o porta-voz do Consolador, um profeta de Deus entre nós, seu povo. Desde que foi possível a Jesus manifestar-se a Santa Avó Rosa, enquanto ela ainda estava em seu corpo físico, dissipou-se o nevoeiro, abrindo-se como uma cortina para novos tempos de realizações e sinais entre os homens, tornando a salvação ainda mais concreta e eficaz para os humildes de coração. Hoje nosso santo profeta Irmão Aldo está na glória celestial, mas nos deixou preparados para seguirmos em frente, enquanto Deus permitir que esta igreja exerça sua missão na terra. Ele afirmou que não haveria sucessor ao seu ministério, pois tudo o que o povo de Deus precisava aprender para alcançar a salvação já havia sido ensinado por ele. Para que a oportunidade de salvação seja plausível, é necessário que as pessoas aprendam a abandonar costumes e atitudes que não condizem com os ensinamentos da doutrina e da disciplina apostólica, agradáveis a Deus. A doutrina e a disciplina apostólica são a perfeita aplicação dos ensinamentos de Jesus para a regeneração, transformação e salvação do verdadeiro Filho de Deus. O próprio Jesus afirmou: ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha.
aumentando o buraco. Por isso dizemos que é tempo de transformação de vida. É preciso deixar morrer aquilo que não trouxe benefícios, para que novas perspectivas possam surgir e delimitem o novo caminho a seguir. A oportunidade de conversão e salvação é concedida a todos, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo desejam auxiliar cada um que os aceita com disposição e fé. No entanto, não se deve temer o preço a ser pago pela renovação de vida. Esse preço é a abnegação e a força de vontade para superar os possíveis obstáculos que muitos colocarão em seu caminho, tentando impedir a transformação de seus hábitos e costumes, como críticas, comentários negativos e convites para participar de vícios que devem ser rejeitados. Será necessária muita firmeza e convicção de fé para resistir e permanecer fiel à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e à sua Igreja Apostólica. Mas confiando e sendo sincero, eles o ajudarão, fortalecendo o ideal proposto em seu coração, o de renascer e permanecer em Deus. Não basta apenas dizer que aceitou a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, por estar convencido do poder e da autoridade desses santos. É preciso abandonar os antigos costumes e abraçar uma nova realidade, a doutrina e a disciplina determinadas por Deus e por Jesus, por intermédio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, concretizando a verdadeira conversão para ser considerados filhos de Deus. Ao senhor, à senhora, você, jovem, que deseja obter resultados positivos em sua vida, aproxime-se de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, e deste santo profeta de Deus, Irmão Aldo. Seja humilde para promover a renovação de seus costumes e certamente encontrará a felicidade tão almejada nos dias de hoje. Vamos ouvir, irmãos, pelo coral, o hino que tem como título Poderoso Servo de Deus.
Muito bem, irmãos. Apresentamos aqui, irmãos, a nossa gratidão a Deus, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, por ter nos ajudado a fazer parte deste santo caminho. E aqui, prezados irmãos, sermos conduzidos por dois santos poderosos, a semelhança do que sempre aconteceu na história da humanidade. Hoje, um povo, irmãos, que é conduzido pela Santa Vó Rosa como Espírito Consolador da promessa de Jesus, e o profeta dos tempos da regeneração, nosso querido e santo irmão Alto. Eu desejo poder estar nesta oportunidade, irmãos, contribuindo para a edificação do seu espírito, para que cada um dos que aqui congregam, irmãos, possam compreender a nossa responsabilidade de levar esta obra aos quatro cantos desta terra, tendo uma vida consagrada, uma vida justa, uma vida, irmãos, de inteira obediência a Deus. Porque Deus nos colocou neste santo caminho, naturalmente esperando todas estas qualidades de cada um dos seus filhos. A Santa Vó Rosa, ela não nos colocou aqui por acaso, mas ela nos colocou com a firme confiança de que todos aqueles que ouvem a nossa palavra possam guardar, irmãos, com muita sinceridade de coração e façam valer no seu dia a dia. Porque representar o reino dos céus, irmãos, é coisa muito séria. Representar o reino de Deus não é brincadeira. Representar o Pai é algo sublime, porque as riquezas que nos esperam no reino dos céus são imensas. Riquezas, irmãos, que o nosso pensamento jamais alcançará. De maneira que ao recebermos o nosso prêmio pela nossa vitória, nós vamos entender que valeu a pena, irmãos, lutar pelo reino dos céus e fazer valer em nossa vida, irmãos, tudo aquilo que nós aprendemos nesta igreja. Nesta oportunidade, nós vamos refletir um pouco, irmãos, este tema que o Conselho colocou para a nossa reflexão deste dia, nos faz refletir sobre algumas profecias de nosso Senhor Jesus. Também nos faz lembrar a missão preciosa e poderosa da nossa querida e santa Vó Rosa como Espírito Consolador, e também o ministério glorioso e precioso, irmãos, do nosso querido e santo irmão Alto. Sem contar também, irmãos, com a responsabilidade extraordinária que tem esta igreja. E quando nós falamos de igreja, nós falamos de um povo que foi escolhido por Deus para representar o seu reino aqui na terra. Representar, irmãos, com uma vida justa, uma vida digna e uma vida honrada. O tema da nossa mensagem, irmãos, aqui, ele fala sobre a boa nova da restauração. Vejam bem o que aqui diz. Fala sobre a boa nova da restauração. E o que significa restaurar? Irmãos, restaurar significa voltar ao seu estado de origem. Isso é restauração. E esta igreja, ela nasceu com esta missão. Também de dar origem, irmãos, aos ensinos de Jesus. No caso desta igreja, que nasceu com esta missão, ela nasceu para dar origem aos ensinos de Jesus. Ao evangelho, irmãos, de Jesus. Aquele mesmo evangelho, irmãos, que é vivido no reino dos céus, porque o evangelho de Jesus consiste nos ensinos.
em tudo aquilo, irmãos, que Deus precisa para ter uma representatividade na terra fiel, poderosa, de forma que Deus, o nosso Pai, seus santos, possa olhar para esta representação com bons olhos, com muita alegria e com muito prazer. Assim como ele olhou para Jesus. E ele disse: aí está o meu filho em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Qual era o prazer de Deus em relação à pessoa de Jesus? Irmãos, a sua obediência, o seu amor, a sua gratidão a Deus por tudo aquilo que ele foi e é para ele, Jesus. A mesma coisa se deu no ministério da Santa Avó. Porque assim como Jesus, ele disse: eu não faço nada que não seja da vontade do meu Pai, a Santa Avó também. Da mesma forma, muito fiel a Jesus, muito dedicada às coisas dos céus. E foi justamente por essa razão que nosso Senhor Jesus, irmãos, ele escolheu ela como consolador. Então é por isso que ela recebeu o poder de ser esta santa que é e representar a Jesus, irmãos, a origem dos seus ensinos. Entretanto, irmãos, esta santa de Deus surgiu aqui na terra para evitar os ensinos que caíram no materialismo. E é justamente por essa razão que esta igreja, ela tem a santidade como causa pétrea. É um tópico, irmãos, desta igreja que nunca será esquecido. Nunca, jamais será esquecido. Porque é justamente esta qualidade que vai nos levar à eternidade com Deus. E além desta eternidade, irmãos, nos conceder os lugares de destaque, cumprindo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ele chegou a dizer: comigo está o galardão para dar a cada um segundo suas obras. Seu trabalho, sua dedicação, seus esforços, seu amor, sua obediência. Então é um conjunto de princípios, irmãos, que tem que fazer parte de nossa vida, para que nós possamos formar dentro de nós o paraíso de Deus. Vivendo naturalmente, e naturalmente saciando, irmãos, espiritualmente falando, de tudo aquilo que Deus, o nosso Pai, ao nos criar, implantou em nosso coração. Quando eu falo aqui de coração, eu estou falando de espírito. Um espírito que veio com qualidades nobres, perfeitas, para nos tornar santos nesta terra e naturalmente regressarmos ao nosso lugar de origem numa condição muito maior, de conhecimento perfeito de tudo aquilo que nosso Senhor Jesus nos ensinou e nos ensina, irmãos, através da nossa querida e santa avó. E eu estou falando isso para os nossos irmãos porque nós estamos atravessando momentos muito difíceis na terra. Momentos, irmãos, desafiadores para nós, povo de Deus, que fizemos uma aliança com Deus quando nos entregamos a Ele de coração, dizendo que iríamos abandonar tudo que era do mundo, todo o pecado, para viver para o reino dos céus. Isto é uma aliança. Porque uma aliança, irmãos, é um acordo entre duas ou mais pessoas. E quando nós fazemos esta aliança, nós estamos na presença de Deus, na presença de Jesus, na presença da Santa Avó, da Mãe Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo, e de muitos anjos e santos, irmãos, que fazem parte deste santo caminho, fazem parte desta igreja, e que nos ajuda a vencer. Entretanto, irmãos, existe um ensino de nosso Senhor Jesus para consolidar aquilo que eu falei, onde ele diz: por se multiplicar a iniquidade. Olha o que Jesus falou. Por se multiplicar a iniquidade, o amor em muitos. Em outras palavras, Jesus diz: em quase todos se esfriará. Vejam as evidências, irmãos, do surgimento desta igreja aqui na terra. Por se multiplicar a iniquidade, o amor em muitos ou em quase todos se esfriará.
Nós podemos observar, irmãos, que a porta da imoralidade, dos maus costumes, se abriram mais precisamente do ano de 1963, quando surgiu a chamada de moda minissaia. E os nossos irmãos, os mais conservadores, conhecem essa história, que foi quando a chamada minissaia estava chegando aqui do Brasil, no reduto do Consolador. E nosso Deus, pelo seu poder de onisciência, já predestinou uma santa no ano de 1894. E de lá até o ano de 1954 foi preparando essa santa de Deus através de Maria Santíssima, conduzindo num caminho perfeito, em santidade e amor, e preparando para que no ano de 1954 ela se manifestasse no meio de uma igreja, e foi justamente o que aconteceu. Porque Deus já sabia que este pecado, esta situação que nós estamos vendo hoje no mundo, iria ter o seu início de uma forma mais profunda e cumprindo essa palavra de Jesus no ano de 1963, quando veio essa chamada moda minissaia. Então aí foi onde Jesus, ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor em muitos se esfriará. E aí ele segue dizendo: se não fossem os escolhidos, não haveria salvação. Aqui eu quero mostrar a responsabilidade desta igreja, porque aqui já entra o povo que assumiu esse compromisso com Deus, que fez essa aliança com Deus de representar o reino de Deus na terra. Quando no tanque batismal, não estou aqui falando de batismo, mas esta aliança é feita nesse momento, quando faz a promessa. Então ali está fazendo esta aliança. Então vejam que Jesus, ele chega a dizer aqui: mas por causa daqueles que Deus escolheu para quê? Para fazer parte de um povo nesta terra. Porque seria através deste povo que Deus, o nosso Pai, podia manter, irmãos, a sua misericórdia no meio de um povo. E Deus escolheu esta igreja. Deus escolheu esta igreja para quê? Através deste povo, da obediência deste povo, irmãos, fazer prevalecer a sua misericórdia e não deixar com que o inimigo destrua esta humanidade de uma hora para outra. Mas aqui é que está a nossa responsabilidade, a responsabilidade de obediência. E foi onde eu mostrei para os nossos irmãos a profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, a missão do Consolador e do nosso querido e santo irmão Aldo, e a nossa responsabilidade, que muitas vezes um ou outro, às vezes pensa que isso não é nada, que é simplesmente, irmãos, como diz aqui a nota, participar das nossas reuniões, cantar um solo, cantar junto com o coral, e não é assim. Não é desse jeito. Tudo que esta igreja ensina tem o seu valor. Porque são frutos, irmãos, de regras que foram implantadas por nosso Senhor Jesus Cristo quando levantou o Consolador nesta igreja. Quando levantou o Consolador nesta igreja. Mas a gente percebe que muitas vezes um ou outro, ainda bem que não são todos, são coisas que a gente precisa falar. Nós precisamos falar. Pelo descuido de alguns que não valorizam, irmãos, aquilo que têm. Não valorizam, irmãos, o prêmio que lhe aguarda, que é o reino dos céus, que é o seu galardão. Galardão que nós chegamos a falar aqui, que por mais que nós pensemos nesse galardão, o nosso pensamento, a nossa matéria é impossível de alcançar. E a gente observa e tem certeza de que quando nós chegamos no reino dos céus e recebemos aquilo que é de direito nosso, irmãos, o nosso pensamento jamais alcançará aquela situação. E Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo, com muita alegria nos dá. Agora alguém pode estar pensando: poxa, mas por que o pastor Luiz Carlos está falando isso? O que está acontecendo? Irmãos, essa semana eu estive olhando alguns vídeos. Eu preciso falar. É bem verdade que o santo irmão Aldo pediu para cuidar da igreja. Existe um ensino também do nosso querido mestre, né, que fala sobre aquele silêncio de Deus. E ele fala de uma igreja que fala das pessoas que estavam no átrio e o templo pedindo para medir
o templo e deixar de lado o santuário. Tudo bem, nós não estamos aqui querendo estar preocupado com aquele que está nessa situação, mas nós temos o dever de alertar. Então o amado apóstolo ele diz, não se preocupe com aqueles que estão no átrio, no pátrio, fora do templo, porque foi dado aos gentios, aos pecadores. Então ele diz isso, meça o coração daqueles que são fiéis, olhe para aqueles que são bondosos, olhe para aqueles que ouvem a nossa mensagem e fazem valer em sua vida, que através da mensagem defende a honra e a integridade do reino dos céus. Mas não se preocupe com os que estão no pátio, fora do templo. Não é uma questão de preocupação, é uma questão de alerta. Porque, irmãos, eu estava olhando alguns vídeos no chamado TikTok, e eu vendo alguns vídeos lá, de montagem dos nossos hinos, montagens das mensagens dos nossos pastores. Eu não vi nenhuma minha, porque também não fiquei olhando muito. Vi aquilo lá e me arrepunei na hora. Não achei legal. Não fiquei feliz com aquilo. Sinceramente, não fiquei feliz com aquilo. Mas o certo é que eu vi aquilo. Colocando o fundo nos nossos coristas cantando, e um fundo musical de música profana, de música antiga. Uma coisa, irmãos, ridícula. E eu fiquei pensando naquilo. Tem uma mocinha que está morando com a gente, que está fazendo faculdade. E eu falei, poxa vida, olha o que estão fazendo com a nossa igreja. Puxa, o mundo está descobrindo nossa igreja, ao invés de aceitar, olha o que estão fazendo. Ela falou, mas você está pensando que isso daí é o mundo que está fazendo com nossa igreja? São pessoas daqui de dentro. Irmãos, e eu fiquei realmente um pouco constrangido com aquela situação. Falei, não acredito, não é possível. Vejam que o amado apóstolo São Paulo, ele chegou a dizer que a nossa luta não é contra o ser humano em si, não é uma luta material. É uma luta espiritual contra as potestades do mal. Até aí tudo bem, eu entendo, nós entendemos e vamos lutar contra essas forças. Agora, é injustificável a gente entender que a nossa luta é contra aqueles que fizeram a mesma aliança que nós fizemos diante de Deus, o nosso Pai. Não tem cabimento uma coisa dessa. Uma luta contra aquelas pessoas que fizeram aliança junto conosco, que chegaram diante da Santa Avó Rosa, se comprometeram em ajudar, se comprometeram em fazer o melhor para ajudar a igreja, se comprometeram em ajudar para que esta igreja seja conhecida no mundo inteiro. E de repente fazer o tal do memes, um pastor por um deslize, o erro é humano. Mas por um deslize do pastor falou um português errado, porque aqui não tem quase ninguém que faz faculdade, são poucos. Se tiver uma meia dúzia é muito. Então de repente eu posso estar aqui e falar alguma coisa que não está encaixada no português. Aí vai lá, faz um meme do pastor Luiz Carlos. Imagine o pastor Luiz Carlos olhando esse meme. Que constrangimento para um irmão, para um pastor que está lhe ajudando, que está viajando, fazendo de tudo para que você ganhe o seu galardão, fazendo de tudo para que você tenha uma eternidade no reino dos céus, viva alegre eternamente. De repente um meme. Olhando, pensando que é o mundo que está fazendo isso, fazendo essas coisas. Não, é alguns jovens da igreja que pega as nossas mensagens, pega os nossos hinos, e aí ficam colocando alguma música diferente do mundo, aquelas coisas ridículas que não tem nada a ver com a nossa realidade. E de repente, assim como eu vi esse vídeo, do nada vi esse vídeo, uma pessoa que está interessada numa religião, em conhecer alguma coisa que é boa, se depara com uma situação dessa. Como que vai ficar? Qual é a sua responsabilidade diante de Deus, quando Ele precisar lhe dar o descanso eterno? Qual é a sua responsabilidade diante da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, quando Ele precisar lhe levar para o reino dos céus? Como você vai justificar uma situação como essa? Nós estamos aqui para lutar, irmãos, contra as potestades do mal. Todos nós estamos aqui com essa finalidade e vamos lutar, vamos até o fim. Agora, não justifica lutar contra aqueles, irmãos, que fizeram essa aliança conosco. Prometo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, viver para esta igreja, ouvir a mensagem desta igreja, guardar no meu coração e viver ela para sempre. Porque eu quero a salvação, porque eu quero morar com Deus. Porque eu quero ver a Santa Avó Rosa lá na eternidade. Porque eu quero viver com o Santo Irmão Aldo lá na eternidade. Como é que vai viver desse jeito? Como vai justificar uma situação dessa?
É impossível, irmãos. Então o que nós precisamos fazer, irmãos? Não brincar com as coisas de Deus. Essa igreja não é brincadeira. Ela não nasceu aqui para brincar. Ela não nasceu aqui, irmãos, para ensinar as pessoas a fazerem memes, fazer aquilo que não é devido, denegrir a imagem santa, consagrada do nosso Criador, porque esta igreja é de Deus. É uma igreja, irmãos, que ela não nasceu por causa de uma história, uma linha de raciocínio, não foi isso. Alguém do reino dos céus e principal do reino dos céus, o cabeça do corpo de Deus, que é Jesus Cristo, manifestou-se a uma santa nesta igreja e pediu para ela cuidar do povo dela. Cuida do teu povo que está passando perigo. É assim. Quantos casos semelhantes a esse nós temos aí? O pastor Trevisan que conta, que participou, que ouviu ela falar essas coisas, que foi Jesus que falou tudo isso, que mostrou tudo isso, que nos deu as regras, e de repente fazem pouco caso de Jesus, como se Jesus não tivesse falado nada para a nossa igreja, como se tudo isso fosse o quê? Não vou nem falar, irmãos, porque não cabe a nós falar. Uma pessoa como a Santa Avó Rosa, que deu prova, deu a sua vida por esta igreja. O santo irmão Aldo, da mesma forma, deu a vida pela sua igreja. E de repente o pastor prega, um descuido do pastor, vai lá os memes. A igreja canta tão bonito, se esforça, chega cedo na igreja. Tem locais que a gente chega 8 horas da manhã, eles já estão lá, se preparando, lutando, trabalhando para cantar. Canta, de repente vai lá um solista, desafinou um pouco, já coloca um meme. Como que fica uma situação dessa? Então veja, irmãos, é justamente isso que a gente tem que cuidar. Com muito carinho, com muito respeito. Porque infelizmente, desculpe, irmãos, a minha franqueza, é muita falta de responsabilidade. É muita falta de responsabilidade. E quem primeiro vê essas coisas é o céu. Porque quando o meme sai, principalmente o pastor ou o corista que cantou, ele só vai ver depois. Eu, por exemplo, não sei quando isso aconteceu. O certo é que eu vi isso hoje. Hoje não, ontem. E fiquei muito triste com isso. E até pensando, santo irmão Aldo, vou pedir para sair de escala. Vou pedir na escala para não pregar mais online, porque eu não quero ver uma coisa dessa. Não quero ver uma coisa dessa. Eu vou pregar só para os meus irmãozinhos nas congregações pequenas, porque pelo menos ali eu estou livre de uma situação como essa, desse constrangimento. Isso não é coincidência. Na quarta-feira de manhã, eu vi e fiquei muito triste, falando com o santo irmão Aldo, Santa Avó, não dá mais. Eu vou ligar para a escala e vou pedir para pregar só nas congregações pequenas. Eu não vou pregar mais em congregação que é online. Chega de noite o conselheiro, pastor Luiz Carlos, o conselho está pedindo para o senhor pregar na sede. Santa Avó, e agora? Eu imaginei, é para dar o recado. É para dar o recado. Então está aí o recado. Aceite quem quiser. Porque isso não é coincidência. Não é coincidência, irmãos. Quando eu recebi o conselho, o aviso do conselho, imediatamente eu falei, santo irmão Aldo, o que eu estava pensando e o senhor reverteu a situação. Vai lá e dá o recado para eles. Para depois não dizer que não foram avisados. Foi da forma que eu entendi. Então, irmãos, está o recado aí para esses irmãos, essa meia dúzia, porque não são muitos não, são poucos que ficam fazendo essas coisas. Mas está o recado aí. Respeitem nossa igreja. Respeitem nossas mensagens. Respeitem nossos hinos. Porque são hinos, irmãos, inspirados pelos céus. Que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, abençoe a todos. E ajude esses irmãos jovens, porque só pode ser jovens, né, irmãos? A entenderem a sua responsabilidade e não fazerem mais essas coisas. Amém. Nós vamos passar, irmãos, para a parte da oração. E eu convido a igreja, por gentileza, para que se coloque em pé. Vamos cantar o hino do Inário, que tem como título o Inário de número 122. Minha oração. Vamos ouvir, vamos cantar. Jesus,
Muito bem, irmãos, agora cada um pode fazer a sua própria oração. Peçam a Santa Avó aquilo que os irmãos estão necessitando. Essa reunião, irmãos, ela tem essa finalidade de juntos, coletivamente, pedir, clamar pela Santa Avó e também agradecer pelo carinho e por tudo quanto temos recebido deles. Podem orar. Amém. Vamos cantar o hino de número 121 do Inário. Gratidão ao céu. Muito bem, irmãos. Eu, em nome da Santa Avó Rosa e do nosso querido e santo irmão Alto, agradeço a presença de todos, o carinho, o respeito que tiveram nesta reunião. O trabalho dos coristas que abrilhantaram nossa reunião com hinos maravilhosos, muito perfeitos e vindos dos céus. Que cada um dos nossos irmãos tenham esse carinho por esta igreja e assuma a responsabilidade com muito carinho, a sua aliança feita com Deus, com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo, que jamais irão se arrepender. Um dia haverão de dizer no reino dos céus que valeu a pena ser desta igreja e viver aquilo que nossa igreja nos ensina, porque são ensinos que vêm dos céus. Vamos orar para finalizar a nossa reunião. Peço por gentileza que curvem suas cabeças. Bondoso e santíssimo Deus, nosso eterno Pai e nosso Criador, estamos chegando ao final de nossa reunião. E aqui nesta oportunidade, juntos, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estar aqui reunidos com anjos, com santos que vieram dos céus e, naturalmente, recebendo os conselhos divinos para que possamos representar o Senhor e, naturalmente, com a nossa representação em santidade, ajudar esta humanidade, fazer com que a misericórdia, a bondade de Deus superabunde nesta terra, ajudando as pessoas a entenderem a nossa mensagem, a conhecerem a Santa Avó, porque é o caminho que Jesus colocou nesta terra
para a salvação desta humanidade. Recebe a nossa gratidão. Louvamos e glorificamos ao querido Jesus, muito felizes, agradecidos pela vida do Santo de Deus. Agradecidos também pela formação desta igreja, porque foi Ele que formou, foi Ele que nos trouxe os ensinamentos que são vividos no reino dos céus, e a oportunidade de um povo crescer espiritualmente falando nesta terra e conquistar os galardões que estão preparados para aqueles que lutam, para aqueles que servem a Deus nesta terra. Recebe a nossa gratidão, a Senhora Mãe Maria Santíssima, nosso louvor, nossa gratidão e o reconhecimento como Mãe poderosa, a semelhança da nossa querida e santa avó, o poderoso Espírito Consolador da promessa de Jesus, que nos trouxe essa vida, que nos trouxe o carinho, a paz, a felicidade e o lenitivo para que possamos viver nesta terra para o reino dos céus, assim como também nosso querido e santo irmão Aldo. Ó primais queridos, agradecemos ao Senhor por esta reunião, o recado que o Senhor mandou aos teus filhos, um alerta que o Senhor tem mandado nesta noite, aqueles que ainda não estão preocupados com a sua salvação, não estão preocupados com a sua responsabilidade, com o voto que fizeram diante de Deus, diante de Jesus, dos santos, dos anjos, do Senhor e santo irmão Aldo, também desta igreja. Santa avó, abre estes corações e ajuda eles a compreenderem que esta igreja não está aqui para brincar. Esta igreja está aqui para salvar esta humanidade. Esta igreja está aqui para nos dar a maior riqueza que nós poderíamos encontrar. E não é justo que nós estejamos aqui entendendo que estamos lutando contra as forças do mal e, no entanto, nos deparar com aqueles que fizeram a mesma aliança que nós fizemos nesta igreja e, no entanto, não valorizando o nosso trabalho, o trabalho dos coristas, dos regentes, enfim. Santa avó, a senhora é uma mãe poderosa. Peço a estes nossos irmãos que recebam esta mensagem com muita gratidão, com muito respeito. Não estamos aqui querendo afrontar esses nossos irmãos, mas estamos alertando porque conhecemos e sabemos o perigo de tudo isso, porque a nossa missão não é estar fazendo charlatismo com os nossos irmãos, mas lutando para que o mundo conheça a verdade dos céus. Peço também, querida e santa avó, por estes cujos nomes estão representados nesta caixa de oração, que a Senhora juntamente com o santo irmão Aldo abençoe, dando paz, dando saúde, dando felicidade. Não sei onde eles se encontram, mas a Senhora tem conhecimento e sabe. E eu sei que tem visitado constantemente, ainda que representada por um anjo. Peço que os abençoe, dando paz, dando saúde, dando a felicidade que eles precisam para estarem nesta santa igreja. E agora despede a todos esses meus irmãos com a tua paz, a tua bênção. A bênção de Deus na comunhão com o seu Espírito, a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, a tua própria bênção, Santa Avó Rosa, e a bênção do santo irmão Aldo, profeta dos tempos da regeneração, esteja conosco para toda a eternidade. Amém.